Muito bem, muito bem. Ok, pessoal, retornando então para mais uma aula, esta é a quarta aula do curso, ou melhor, da disciplina Teologia, né? Perdão, da disciplina Cristologia. Esta é a quarta aula da disciplina Cristologia, a doutrina de Cristo. Então, hoje nós vamos falar sobre a união hipostática e os estados de Cristo. Muito bem, já vamos aí definir a união hipostática. O que vem a ser esse termo que pode ser novo para vocês, tá bom? Mas é importante nós conhecermos. A união hipostática de Cristo é a coexistência em Cristo de duas naturezas, a divina e a humana. Então, essa é a nomenclatura teológica para a dupla natureza de Jesus. Então, numa única pessoa, em Cristo, está coexistindo, ou seja, existindo ao mesmo tempo, essa é a ideia, duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Então, aí nesse gráfico vocês podem ver, à esquerda você tem lá a Cristologia de Calcedônia, que é o concílio de Calcedônia que definiu realmente um padrão é, a respeito da divindade de Cristo, a respeito da cristologia, que mostra, então, a união hipostática. O gráfico mostra aí em azul a natureza humana de Jesus. Entretanto, a natureza humana de Jesus, ela é sem pecado. Então, como nós sabemos, Jesus viveu 33 anos na Terra isento de pecado algum. Jesus nunca teve pecado nele. E em amarelo ou laranja, a natureza divina. Então vejam aí o resumo da união hipostática é uma natureza, ou seja, uma natureza não anula a outra. O que significa dizer que Jesus realmente é 100% humano e 100% divino. Então não há como nós separarmos a natureza humana de Jesus da natureza divina. Como nós vimos na aula passada a respeito da teoria da teologia quenótica, que tenta separar, a teologia quenótica tenta mostrar que Jesus, enquanto humano, ele deixou de ser divino, mas não tem sentido isso. Nós não podemos dizer que Jesus, antes da sua encarnação, era divino, depois ele encarnou, deixou de ser divino, e aí ele ressuscitou, subiu aos céus, voltou a ser divino. Essa teologia quenótica, ela não tem base bíblica. O que tem base bíblica exatamente é a união hipostática, ou seja, numa única pessoa coexistindo as duas naturezas. A natureza humana de Jesus, totalmente sem pecado algum, por isso que ele pôde, inclusive, ser aceito como propiciação para os nossos pecados. Então, Jesus, quando ele morre isento de pecaminosidade nele. Na verdade, os pecados nossos foram lançados sobre ele, então, Jesus foi um sacrifício perfeito. Na verdade, Jesus foi o único ser humano que não pecou. Então, é isso que a Bíblia diz. Mas, além de humano, ele era divino. Isso é a união hipostática, é a união das duas naturezas, a humana e a divina, numa única pessoa, e essas naturezas, elas não se separam. Uma natureza não anula a outra. Então, dentro da doutrina da união hipostática, o que que nós temos? Primeiro, a pessoa de Cristo possui uma natureza humana e uma divina, ambas completas. Elas não se misturam e também não são separadas. Ao contrário, coexistem na pessoa do Logos. Então, quando
João fala no seu evangelho, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa palavra verbo no texto grego é a palavra logos. Então, nessa pessoa, nessa única pessoa, né, coexistem as duas naturezas, ou seja, na pessoa de Cristo há uma coexistência nas duas naturezas, ou seja, a natureza humana e natureza divina. 2. O Cristo, como ser eterno, ao assumir uma natureza humana, não adotou uma pessoa humana. Importante nós entendermos aí. Apenas assumiu uma natureza humana. Se Cristo tivesse adotado uma pessoa humana, poderia dizer que há duas pessoas em Jesus, algo totalmente antibíblico. Vamos melhorar essa ideia aí. Vejam lá. O Cristo, como ser eterno, como o Filho de Deus, como Filho do homem, ao assumir a natureza humana, não adotou uma pessoa humana. Então, Jesus continuou sendo a segunda pessoa da Trindade. Se ele adotasse uma pessoa humana, se isso tivesse acontecido, ah, é, poderíamos dizer que haveria duas pessoas em Jesus. Então, aquela pessoa com natureza humana e aquela pessoa como natureza divina. Então, isso não é possível, não tem base bíblica teológica para isso, porque Jesus continuou sendo a mesma pessoa ou a segunda pessoa da Trindade. Então, é importante nós entendermos essa questão a respeito da união hipostática de Cristo. 3, ou melhor, 2a. Quando a Bíblia diz que o Verbo se fez carne, em João 1,14, não está asseverando que o Filho de Deus possuiu uma constituição material humana como músculos e ossos apenas. Então, é importante nós entendermos isso, porque senão nós vamos fazer a separação entre natureza divina e natureza humana, e isso não aconteceu, dando continuidade nesse pensamento. Mas que adotou uma natureza humana completa, ecoando o verdadeiro sentido de carne, terminologia joanina, ou seja, no pensamento de João. A negação dessa realidade tornaria impossível a obra da paixão de Cristo. Então, nós temos que entender que Jesus, como usando a sua natureza humana, ele foi fundamental para cumprir todos os propósitos redentivos de Deus. Então, para que nós fôssemos salvos, foi necessário que Jesus morresse na cruz. Foi necessário que ele, usando a sua natureza humana, se manifestasse em carne e se fizesse homem para morrer em nosso lugar. Então, essa ideia de, de Jesus operando como ser humano, como sacrifício perfeito, como aquele que se ofereceu dentro daquele pensamento redentivo, quando Deus decretou a redenção, o Filho executou a redenção. Aqui, então, Jesus se fez carne para executar esse plano redentivo. Então, se Jesus não se fizesse carne, não haveria, então, a expiação dos nossos pecados, não haveria a justificação, não haveria a redenção, a compra, não é? Essa palavra redenção tem o sentido de resgate mediante o pagamento de um preço. Então, Deus mesmo nos comprou através do sacrifício expiatório do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então, nós não temos como negar a natureza humana de Jesus. Agora, nós não podemos adotar apenas a natureza humana dele, mas nós temos que entender que Jesus é 100% humano, porém ele é 100% divino. Enquanto ele esteve em carne, ele não deixou de
ser divino. Então, essa é a teologia correta a respeito de Cristo. 3, devemos manter em mente o fato de que, apesar de as duas naturezas de Cristo não se fundirem, elas também não estão separadas. Então, na verdade, a união hipostática, ela é um grande mistério. Nós não temos como entender usando a nossa mente, usando o nosso raciocínio humano. Então, humanamente falando, nós não temos como entender essa dupla natureza. Entretanto, ela é bíblica da mesma forma que a doutrina da Trindade. Se você for pensar a respeito da doutrina da Trindade logicamente, você vai dizer que existem três deuses. Por quê? Porque se você usar seu raciocínio, você vai dizer o seguinte: se Deus Pai é Deus, se Deus Filho é Deus, e se Deus Espírito Santo é Deus, nós temos, portanto, três deuses. Então, o raciocínio humano, ele é limitado, porque nós vivemos num mundo material em que o raciocínio humano funciona. Então, por exemplo, se eu tenho 3 tijolos e uso 2 fazendo uma conta simples, vai me sobrar nas mãos um tijolo. Ou se eu tenho R$ 1.000, faço uma compra de 300, vai sobrar na minha conta 700. Isso é lógica humana, dentro do raciocínio secular que nós vivemos. Mas, em termos de divindade, isso não funciona. Então, o que nós temos? O que harmoniza isso na Bíblia? Nós dizemos que a, a doutrina da Trindade, ela é formada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. São três pessoas distintas, porém um único Deus. Então, de forma alguma, a Bíblia vai apoiar a ideia de que existem três deuses. O Pai é um Deus, o Filho é um Deus e o Espírito é um Deus. Nós não temos isso. Nós temos três pessoas coexistindo, formando um único Deus. Então, essa é a definição de Trindade. Aqui dentro da união hipostática de Cristo, nós temos numa única pessoa duas naturezas. Entretanto, elas não se fundem, tá? Então, são duas naturezas separadas, não é? No sentido humano, do raciocínio humano falando, porém, elas estão juntas, ou seja, elas também não estão separadas. Elas se fundem, mas não estão separadas. Interessante isso, por quê? Porque nossa mente humana não vai entender. Então, o que nós precisamos? Aceitar essa verdade como sendo realmente a natureza, a dupla natureza de Cristo. Antes estão unidas na pessoa de nosso Senhor, e nele se configuram em um único ser. Talvez uma forma de tentar explicar é a própria natureza do homem. Então, o que nós somos? Vejam, nós somos alma, espírito e corpo. Ou nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Essa visão é chamada de visão tricotômica. Tricotômica porque nós somos divididos em três partes. Existe a visão dicotômica. A visão dicotômica vai dizer que alma barra espírito, ou seja, alma e espírito sendo a mesma coisa. Então, aí nós teríamos que dizer que nós somos alma e espírito, ou melhor, alma e espírito, sendo a mesma coisa, e o corpo. Então, vejam, se nós pensarmos aqui no que nós somos, então, quando você está me vendo,
você está vendo a minha pessoa, o meu corpo. Mas, além do meu corpo, eu tenho em mim a alma e o espírito, na visão tricotômica. Agora, a minha alma vocês não podem ver. Vocês podem até julgar a minha alma através daquilo que eu falo, daquilo que eu penso, das minhas expressões. Então, se eu estiver, por exemplo, transmitindo para vocês uma expressão de angústia, de sofrimento, de tristeza, vocês até podem dizer: olha, o pastor Celso, o professor Celso, estava triste na aula hoje, porque a minha alma deixou transparecer isso. Entretanto, o espírito nós não conseguimos ver, porque o espírito é um ser espiritual. Então, na pessoa de Cristo, nós vamos entender, nós olhamos para Cristo, o Cristo humano, que é o que nós conseguimos visualizar e imaginar, o Cristo humano, e nele, então, o que nós não conseguimos entender é que existem duas naturezas. Então, essas duas naturezas, elas não se fundem e elas também não estão separadas. Importante nós entendermos essa questão aí da união hipostática. Quarto, a despeito da pessoalidade da natureza de Cristo estar condicionada à união com a segunda pessoa da Trindade eterna e ser justificada por esta união, isso não implica em asseverarmos a ausência de consistência e vontade próprias da natureza humana assumida por Jesus. Então vamos entender essa questão também aí. Olha só. A despeito da pessoalidade, ou seja, Jesus como pessoa humana, da natureza de Cristo estar condicionada à união à segunda pessoa da Trindade, então a pessoa de Cristo está condicionada à segunda pessoa da Trindade, ou seja, à divindade de Jesus, que é eterna e é justificada por essa união. Isso não implica em asseverarmos a ausência de consciência e vontade próprias na natureza humana assumida por Jesus. Então, o que esse texto está dizendo? Que Jesus, o fato dele ser a segunda pessoa da Trindade e ser Deus, na sua natureza divina, isso não impede, ou seja, não implica de nós entendermos que Jesus tem vontade própria, tá? Ele tem na pessoa dele, ele tem todos os atributos humanos em operação, ao ponto de sentir vontade, sentir sede, sentir fome, porque na sua natureza humana, a natureza humana é caracterizada por essas necessidades fisiológicas. E essas necessidades fisiológicas que Jesus manifestou nele quando ele se fez carne, são as mesmas que nós sentimos. A única diferença é que quando nós sentimos as nossas necessidades fisiológicas comprometidas, a natureza humana, ela geme e ela reclama. Vou dar um exemplo. Quando nós estamos com fome, por exemplo, é muito provável que muitos de nós fiquemos irritados, desconfortados por causa da fome que nós estamos sentindo. Ou se nós sofremos, por exemplo, uma doença nos acomete, aquilo nos abate, porque é próprio da natureza humana. E isso nós podemos ver, de certa forma, agindo na vida de Jesus, entretanto, ele lutando contra isso. E eu vou mostrar um texto para vocês no Evangelho de João, capítulo 12. Vamos dar uma olhadinha aí, se você puder também abrir a sua Bíblia, que vai ficar bem claro a questão da natureza humana de Jesus em operação. Evangelho de João,
capítulo 12. Vamos dar uma olhadinha aí, então, e ver essa questão aí da natureza humana de Jesus. Evangelho de João 12, acho que é versículo 27. Versículo 27. Jesus está dizendo aqui, e João, então, fez a narrativa. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Então, Jesus mesmo está dizendo agora, a minha alma está angustiada. Então, a alma faz parte da natureza humana. E ele pergunta, e que direi eu? Então, o que eu vou responder para a minha alma? Ele vai responder o seguinte, Pai, salva-me desta hora. Então, ele poderia muito bem fazer esta oração. Pai, salva-me desta hora. Aí ele mesmo vai dizer o seguinte, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Então, a natureza humana de Jesus gemendo ali, porém ele entendendo que era exatamente para aquele propósito que ele tinha vindo, quando ele vai dizer então, mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Então, o Pai decretou a redenção, o Filho precisa executar. E aqui, então, mas como ser humano, se ele pudesse, ele poderia, então, rejeitar, fugir da crucificação. E ele vai, então, no versículo 28, ele vai completar: Pai, glorifica o teu nome. Então, veja só, como ser humano agora, tá? A sua natureza humana se expressando, mas numa forma de obediência total. Pai, glorifica o teu nome. Olha que interessante, olha que João relata. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Que coisa linda é essa natureza dupla natureza de Cristo. Então, como um homem, ele se expressando que a alma dele estava angustiada, mas mesmo assim ele sabia que ele tinha vindo com aquele propósito e ele vai dizer, Pai, glorifica o teu nome. É importante que nós cumpramos o propósito da redenção do homem. Então, aqui nesta união, nós vemos então o plano divino se realizando dentro de um mistério que nós, seres humanos, não temos condições plenas de entender. Como consequência da dupla natureza de Cristo e da imediata constatação de que cada natureza possui a respectiva consciência e vontade, e isso de uma maneira em que a singularidade da pessoa de Cristo mantém-se intacta. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que há uma singularidade na pessoa. Apesar das duas naturezas, a pessoa de Cristo permanece intacta. É isso que está dizendo a respeito da união hipostática. Então, essas duas naturezas estão coexistindo numa única pessoa. Então, elas são inseparáveis. Pode-se ver, conforme o registro bíblico, que a pessoa do Filho de Deus manifesta suas vontades e consciências, expressando-as de acordo com a natureza das quais se originaram. Então, a natureza humana se manifesta, a natureza divina também se manifesta. E ainda aqui no item 6, também como consequência da dupla natureza de nosso Senhor, vemos pela Escritura que ele opera e se expressa segundo os atributos e qualidades de cada uma dessas naturezas. O que significa isso? Que Jesus ele tem todos os atributos humanos, mas tem também os atributos divinos numa única pessoa. Então, a união hipostática, ela implica nessa situação.
Então, nós não podemos separar os atributos divinos dos atributos humanos de Cristo. É lógico que Jesus, em carne, ele não manifestava a questão da onipresença. Então, se Jesus estava no mar da Galileia, em corpo, ele estava no mar da Galileia em corpo. É, mas a natureza e o atributo divino de onipresença não deixou de existir. Apenas nós entendemos que, naquele momento, a natureza humana está em manifestação. Porém, a natureza divina, isso não significa que a natureza divina ou os atributos divinos deixaram de existir. Então, ele opera e se expressa segundo os atributos e qualidades de cada uma dessas naturezas. Então, em carne, o que nós vamos ver? Os atributos humanos. Então, quais são os atributos humanos? Por exemplo, o amor que nós sentimos é um amor humano. Jesus sentiu o amor humano. Entretanto, ele não perdeu o amor divino. A santidade, ele viveu a santidade como ser humano, mas ele também possuía na mesma pessoa a santidade divina. Enfim, a união hipostática mostra que nas duas naturezas nós temos os atributos das duas naturezas. Muito bem, dando continuidade aqui. 6a. No mesmo compasso em que Jesus, como expressões de sua natureza humana, afirma desconhecer o dia e a hora do seu retorno escatológico, presta atenção aqui, em Mateus 24, 36, mostra-se restrito e limitado ao espaço, Mateus 14, 23, e exibe fraqueza, João 4, 6. Então, natureza humana em operação. Emerge outro sim em evidências de sua natureza divina, como onisciente em Mateus 9, 4, onipresente em João 1, 48, Mateus 28, 20, e onipotente em João 11, 43, 44. Então, aqui, nessas passagens, principalmente, nós temos a dupla natureza de Jesus em operação. Então, Jesus foi 100% humano e 100% divino. Embora Cristo, conforme as Escrituras Sagradas, demonstre ações e qualidades, ora de uma natureza e ora de outra, é errado falarmos nessas ações e atributos como autorais de uma ou de outra natureza, visto que elas não subsistem independentemente uma da outra, mas na pessoa de Cristo. Olha que interessante, né? O que esse texto está dizendo para nós? Que, embora Cristo, conforme as Escrituras, os escritos sagrados, demonstre ações e qualidades, ora de uma natureza e ora de outra, então, ora ele está agindo como ser humano, ora como natureza divina, é isso que o texto está dizendo, é errado falarmos nessas ações e atributos como autorais de uma ou de outra natureza. Então, a dupla natureza de Cristo, novamente, desafia a nossa inteligência humana e a nossa lógica. Então, elas não subsistem independentemente uma da outra, ou seja, elas subsistem e estão coexistindo numa única pessoa, na mesma pessoa de Cristo. Essa é a ideia, então, da união hipostática. Muito bem, pessoal, vamos dar aí um intervalo de 10 minutos e retornamos com a segunda parte.